Minha amiga e meu amigo, o presidente Lula é um camarada não digno de confiança e respeito. Não deve ser levado a sério pelos seus atos e fala. Ele sempre age de forma irresponsável, inconsequente e está botando o Brasil numa situação extremamente delicada. Todos estamos vendo que o Brasil está em chamas. E ele, como sempre, quer atribuir a culpa que é dele a outras pessoas. Acredite, ele teve a cara de pau de querer insinuar que o culpado desses incêndios de forma criminosa, ateados ali de forma criminosa, seja do pessoal da direita ou até mesmo de Bolsonaro. E para isso ele mencionou que num evento de 7 de setembro ele ouviu alguém dizer isso ou aquilo, ele até entra na contradição na fala dele, que ia tacar fogo no Brasil. Ó, se for olhar por esse lado, o filho dele também, o Lulinha, falou que ia botar fogo no Brasil, né? Eu assisti o evento do 7 de setembro, com a presença de Bolsonaro, em momento algum eu ouvi alguém falar em colocar fogo no Brasil, ainda que metaforicamente falando. Então esse cara é irresponsável, despreparado, desqualificado, indigno de ser presidente, mentiroso, que não tem hombridade suficiente para assumir um erro que nitidamente é dele. Assista ao vídeo no qual ele insinua que os incêndios foram provocados pelo pessoal da direita ou até mesmo por Bolsonaro. Assista. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo", uma coisa mais ou menos assim. Isso tem na internet algumas coisas, vocês podem ver. O dado concreto é que a mim parece muita anormalidade. Algumas coisas são, sabe, de sempre, corriqueira, que pega fogo. A seca é a maior dos últimos tempos, o calor é o maior dos últimos tempos e está no mundo inteiro. Mas algo me cheira de oportunismo também, sabe, de alguns setores tentando criar confusão nesse país. Minha amiga e meu amigo, seja sincero, dá para levar um tipo assim a sério? Isso é um irresponsável, um despreparado, indigno, mentiroso. A situação dele é tão delicada. Ele jogou o Brasil numa situação tão sinistra que nem a imprensa, que nem mesmo a imprensa que costumava passar panos para ele, concorda com o que ele fala, com o que ele faz. Olha o que essa equipe de TV, costumeiramente passadora de pano para Lula, falou a respeito das queimadas no Brasil. Assista. A gente tem mais de 1 ano e meio do governo e agora o presidente Lula estava anotando a frase dele aqui, falando: olha, vou deixar para a Casa Civil construir uma proposta definitiva para essa crise climática. Assim, é importante lembrar que a pauta climática era um dos pontos, dos pilares principais da campanha do presidente Lula em 2022. Inclusive, era um dos pontos mais atacados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Lula foi eleito com essa pauta, isso deveria ter sido uma prioridade ali em janeiro de 2023. E aí, falar que agora vai entregar para a Casa Civil para construir uma proposta definitiva, me parece que está entrando atrasado nessa discussão. Como eu citei aqui um pouco mais cedo, havia promessa da criação dessa autoridade climática. Claro que tem se, por exemplo, uma criação de um órgão específico por uma MP, teria um orçamento e aí teria autonomia para
ser mais efetivo nessa ação do combate ao, né, mais efetiva nessa ação climática. A questão é que ainda não teve isso, né? Essa discussão ainda não foi. Então hoje a gente está vendo uma reunião diante agora sim do país pegando fogo. Então realmente é preciso separar a ação de Estado que precisa ser feita, cobrada, de toda essa discussão ideológica. Quando a gente está falando, o Brasil está pegando fogo, a fumaça está aí pegando todo mundo de um lado e de outro, né? Meu amigo e minha amiga, presta atenção. O Lula tem dito, no decorrer dessa semana, que vai passar a missão para a Casa Civil para criar mecanismo para combater essa situação em que nos encontramos. Para aí, ele passou 4 anos acusando Bolsonaro. Bolsonaro, com todas as dificuldades, usando as Forças Armadas, combateu os focos de incêndio pelo Brasil, combateu e debelou. Lula agora, no seu 3º ano de governo, para ser mais preciso, no seu 2º ano de governo, acontece esses focos de queimadas, criminoso ou não, ele está mandando agora para a Casa Civil para poder criar alguma forma de debelar. Já era para ele assumir o governo em 2003 com essas propostas, com essas fórmulas, e não agora. O que ele vai fazer, na verdade, é juntar as cinzas, porque até lá o Brasil já sapecou tudo. Lula é irresponsável. O estranho, muito estranho, é que pouca gente percebeu. Lula falando em desapropriar as terras queimadas. Estranho, né? Desapropriar as terras queimadas. Terras produtivas, terras ricas, terras planas. Por que será? Não estou querendo fazer nenhuma acusação. Eu só estou fazendo um questionamento diante da estranheza, aliado ao fato de que a ministra Marina Silva, do governo Lula, quando das enchentes no Rio Grande do Sul, não falava em socorrer os agricultores, mas sim em desapropriar as terras alagadas, que também são terras ricas, que também são terras agricultáveis. Muito estranho. Muito, mas muito estranho. Fato é que, minha amiga e meu amigo, independente desses focos de incêndio que está acontecendo por todo o Brasil, a administração do Lula por si só já está deixando o Brasil em chamas, em cinzas.